Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Sofonias, capítulo 1. Amado, Sofonias fica depois de Abacuque, e antes de Ageu. Nós temos ali Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias e Mateus. Está ali pertinho do Novo Testamento. E eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor nessa noite. Que bom que você veio na casa de Deus. Estamos vivendo um tempo em que não podemos vacilar, amém, amados? Não podemos nos afastar, precisamos estar na presença do nosso Pai Todo-Poderoso, amém? Sofonias, capítulo 1, versículo 14 e 15, glória a Deus. Se você está sem a Bíblia, você pode acompanhar no projetor ali, e ali está a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 7, o texto fala sobre o dia do Senhor. Versículo 14: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e dia de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como o esterco. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Amém. Amém? A introdução do versículo 14 diz: perto está o grande dia do Senhor. Você crê que o dia do Senhor está perto? Glória a Deus. Vamos falar com Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, estamos na tua casa e na tua presença, e somos um povo privilegiado, um povo feliz, um povo salvo, um povo chamado pelo teu nome. Estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos escolheu e nos atraiu a este lugar. Pai, que o teu Espírito, que é aquele que nos assiste, nos consola, nos fortalece, nos renova e nos cura, tenha liberdade para agir, para se mover, para falar, para quebrar cadeias, para destruir obstáculos, muralhas, impedimentos. Pai querido, que o Senhor, através do teu Espírito, possa se manifestar em nossas vidas, em nossos corações, e que através da minha vida o Senhor possa falar ao coração de cada um daqueles que aqui estão. Não estamos aqui, Pai, para aterrorizar a tua igreja, estamos aqui para falar do grande e terrível dia do Senhor, que se aproxima a cada dia, a cada momento e a cada instante. Pai querido, manifeste a tua glória, quebra as cadeias, Pai, da incredulidade, da mornidão, da mentira, do medo, da ansiedade. Quebra, Pai, as cadeias do pessimismo, quebra, Pai, as cadeias do mal, que muitas vezes prendem, amarram, impedem as pessoas de crescerem na graça, no poder, no conhecimento, de ouvirem, de aprenderem, de assimilarem, de guardarem, de viverem a verdadeira, santa e poderosa palavra do Senhor. Pai, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, Senhor, através de uma nova unção, de um novo mover, de algo sobrenatural, Senhor.
Aleluia. Erga as tuas mãos, erga as tuas mãos, meu amado. Erga as tuas mãos na presença de Deus. Abra os teus lábios, fale com o Senhor. Abra a tua boca. Que o Espírito de Deus tenha liberdade na tua vida. Que o Senhor possa agir com liberdade. Que o Senhor possa operar aquilo que você necessita, aquilo que você carece, aquilo que você precisa. Que algo novo, poderoso e sobrenatural venha reger os teus dias, venha trazer poder e glória de uma forma sobrenatural. Eu oro, Pai, na fé, na unção e no poder do nome de Jesus, para abençoar você, o teu lar, a tua casa e a tua família, e que o Senhor possa manifestar a sua glória em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Diga: Pai querido, manifeste o teu poder, através da tua palavra, fala ao meu coração. Diga: eu quero ouvir a tua voz, falando comigo, poderosamente, em nome de Jesus, amém? Quantos querem ouvir a Deus? Então levanta as mãos, dá uma salva de palmas para Ele, bem forte, com alegria. Glória a Deus. E glória. Aleluia. Amém. Podemos assentar, meus amados, meus queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amado, o profeta Sofonias fala sobre o grande e terrível dia do Senhor, que ainda não aconteceu, mas que está prestes a acontecer. O tempo está chegando. Ainda hoje pela manhã, quando mandei aos irmãos um pequeno áudio, convidando os amados, e para que os irmãos estivessem conosco, falei algumas coisas dos acontecimentos que estamos vivendo nesses dias. Estamos vivendo dias de perplexidades, dia de pavor, de pânico, de angústia, tempo de guerras, tempo de pandemias, desgraças, mortes. Vivemos momentos que precedem a volta do Senhor. E como povo de Deus, como filhos de Deus, nós não podemos estar desapercebidos, mas ao contrário, precisamos nos erguer, nos levantar e buscarmos ao Senhor enquanto podemos achá-lo, invocarmos o seu nome enquanto Ele está perto. Então é tempo, irmãos, de sairmos do leito, da cama, da poltrona, do quarto. É tempo de sairmos do comodismo e de nos envolvermos de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural, conscientes de que algo tremendo e poderoso está para acontecer. Podemos sentir que algo tremendo e poderoso está para acontecer. Vivemos a iminência do arrebatamento da igreja do Senhor, e estamos às portas da grande tribulação. Amados, eu estava observando, e eu quero compartilhar com você também alguns textos da palavra de Deus, mas eu quero que você abra comigo a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, a partir do versículo 32. Esse texto, amados, o apóstolo Paulo fala que há três espécies de povos na face dessa terra, e nós precisamos entender e compreender quem são esses três povos. E no versículo 32 do capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios,
e nem tampouco para a igreja de quem? De Deus. Então, o apóstolo Paulo fala sobre os judeus, e ele fala sobre os gentios, e ele fala também sobre a igreja. E ele disse: não vos torneis pedra de tropeço para ninguém desses três povos. No versículo 33 ele fala: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam o quê? Salvos. Sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Então, o apóstolo fala sobre os judeus. Quem são os judeus? São os descendentes dos 12 filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel. Esse é o povo judeu. Tanto os remanescentes ortodoxos, aqueles que vivem ainda a verdadeira lei, como aos esotéricos espíritas e tantos outros judeus que compõem e fazem parte desse povo. Então, o povo judeu é um dos povos que está mencionados nesse versículo. Povo de Israel, povo de Deus. O segundo povo são os gentios. Estes fazem parte de todos os povos da terra: o inglês, o francês, o chinês, o japonês, o africano, enfim, o português, o brasileiro. Esses são os gentios. Eles não fazem parte do povo judeu. São os povos, os gregos. Jesus falava muito sobre os gregos, povo daquela época. E o terceiro povo que a palavra de Deus fala é a igreja do Deus vivo, a qual eu faço parte, a qual você faz parte. Éramos gentios. Talvez alguém aqui tenha algum sangue judeu, venha de alguma tribo dos filhos de Jacó, mas o Senhor, através do sangue da cruz, através do sacrifício da sua morte, Ele nos comprou e nos tornou a igreja santa, a igreja viva, a igreja do Deus Todo-Poderoso. Então, nós somos a igreja. E, meus amados irmãos, a igreja é o povo de Deus que será arrebatado. Deus não vai arrebatar o judeu, Deus não vai arrebatar os gentios, Deus vai arrebatar a igreja, o povo de Deus. E se você faz parte do povo de Deus, se você faz parte, mas pastor, quem são aqueles? Que igreja é essa? É os cristãos? Não, não são os cristãos todos que são o povo de Deus. Não é porque as pessoas se denominam cristão que eles são o povo de Deus. O povo de Deus são todos aqueles que vivem a verdadeira fé, todos aqueles que abriram o seu coração e receberam o Salvador como único e suficiente Salvador da sua alma. Desceram as águas do santo batismo e vivem a verdadeira fé e obediência ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a igreja, irmão. Esse é o povo de Deus, os escolhidos de Deus. O apóstolo Pedro fala: a nação santa, o povo adquirido, o povo eleito. Eleito não pelas nossas obras, mas eleito pelo poder desse Deus que nos alcançou. Porque somos salvos pela sua graça, mediante a fé que a palavra de Deus tem gerado no nosso coração. Não a fé natural, mas a fé espiritual. Não a fé que vem do homem, a fé que vem do ser humano, mas a fé que vem do Deus vivo. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala no livro de Romanos, meus amados irmãos,
No capítulo 12, versículo 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Segundo a medida da fé que veio de quem? De Deus. Olha aí, porque a fé que nos faz servir a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus, é a fé que vem de Deus. Não é a fé que vem do homem natural. Há um cantor aí que não conhece a Deus, ele canta: andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. E a única fé que não falha é a fé verdadeira que vem de Deus. É essa fé que a Bíblia diz que sem ela é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê nele, creia que ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, essa fé que vem de Deus, a igreja do Deus vivo, irmãos, é a igreja santa, a igreja salva, é o povo da segunda glória, do segundo templo. Então, irmãos, o Senhor, Ele vem para buscar a sua igreja. E se você é igreja de Deus, você pode estar preparado, que o tempo está se aproximando. Amém? Então, queridos, são guerras, são rumores de guerras, são problemas, são pestes. Querido, há uma expectativa tremenda sobre a terra. Até os ateus, os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que creem que ainda são obras da evolução de Darwin, aqueles que ainda acham que são descendentes do macaco. A igreja santa crê que nós somos descendentes de Adão, o primeiro homem, o qual a palavra de Deus diz que pelo primeiro homem veio a maldição, pelo segundo, que é Cristo, veio a salvação. Nós cremos que somos descendentes do homem. Alguns acreditam que são obras da evolução, vieram do macaco e tal e tal. Aliás, há uma adágio que diz assim: aquele que é descendente de Adão, levante a mão, e aquele que é descendente do macaco, levante a pata. Porque se descende de um animal, não pode levantar a mão. Então, o arrebatamento, meus amados, é para a igreja. Quando eu olho o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, amados, nós temos aqui a partir do versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Porque assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Estarão dois juntos no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas pessoas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem o quê? Virá. Na hora que não cuidais, na hora que não imaginais, não se sabe
Quando o Senhor fala aqui a respeito de Noé, há um texto na primeira carta do apóstolo Pedro, ou melhor, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, do versículo 5 ao 7, que diz assim, olha só: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e trevas da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada para o fogo, estando reservados para o juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não haveis de esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém, amado? Diga graças a Deus. O arrebatamento da igreja é uma coisa iminente, irmãos. Mas se nós observarmos a palavra de Deus, o justo jamais pereceu no meio dos ímpios. O dilúvio só veio quando Noé entrou na arca juntamente com a sua família. Não houve chuva, não houve nuvens, não houve nada. Mas no momento que Noé entrou na arca e o anjo desceu e selou a porta da arca por fora, o céu começou a enegrecer, o vento começou a soprar, e aqueles que nunca tinham visto uma nuvem, aqueles que nunca tinham visto uma tempestade se aproximando, ficaram alarmados, ficaram apavorados. Nunca imaginavam, porque até então nunca havia chovido sobre a face da terra, apenas um orvalho saía do chão e caía e regava as plantas, a água não secava, mas a Bíblia diz que até o dilúvio não houve chuva. Alguns dizem que o tempo de durabilidade entre a criação do homem e o dilúvio é cerca de 1600, 1700 anos, nunca houve chuva. E olha que naquele tempo tinha homens que viviam mais de 900 anos. Mais de 900. Muitos viveram mais de 900 anos. E nunca viram uma nuvem escura. Nunca viram nada disso. Mas havia uma palavra dada por Deus, que os céus seriam cerrados e que a chuva viria. Mas ninguém acreditou, amados. E Noé, por mais de 100 anos, trabalhou construindo aquela arca. Mais de 100 anos se pilhando troncos, pregando, betumando, arrumando. E depois os animais vieram de 2 em 2, sabe, uma coisa tremenda. Eu imagino aquelas pessoas olhando e vendo, porque naquele tempo os animais eram ferozes como nos dias de hoje, e de repente o leão e a leoa, o urso e a ursa, o elefante ali com o seu par, a girafa, os bois, todo mundo, todos os animais vindo e entrando de casal em casal, de um a um dentro daquela arca, e as pessoas olhando e observando, e de repente o anjo desce e sela a porta e a chuva começa. Mas enquanto os justos não estavam seguros, o dilúvio não veio. No tempo de Ló foi a mesma coisa. Ló estava em Sodoma, ali próximo de Gomorra, 2 cidades vizinhas metropolitanas, uma encostada na outra, e havia uma palavra de destruição daquelas cidades. Mas a Bíblia diz que lá em Sodoma tinha um homem justo que se chamava Ló.
E os anjos foram para aquela cidade para destruí-la. Mas nenhum anjo ergueu a sua mão contra a cidade antes que Ló, a sua esposa e as suas filhas fossem tiradas daquela cidade. E a Bíblia diz que o anjo tomou o Ló pela sua própria mão e o arrastou para fora da cidade. Mas não deixou que o ímpio perecesse com o justo. Porque Deus, irmãos, Ele sempre protege o seu povo. Não houve, irmão, nenhuma vez na palavra de Deus aonde o justo fosse destruído junto com o ímpio. Mas Deus sempre trouxe o livramento. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós, amados, estamos vivendo esse tempo de arrebatamento, aquele que é justo não precisa se alarmar. Aquele que serve a Deus com fidelidade, aquele que é apaixonado, aquele que tem intimidade com esse Deus e vive a verdadeira fé, não precisa se alarmar, precisa sim estar vigilante. Precisa estar apercebido. Não podemos adormecer, não podemos desanimar, querido. Olha só as coisas, os sinais. Eu digo para você uma coisa: não tem mais o que se cumprir nessa terra para que o Senhor volte. Eu falei hoje pela manhã. São guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. Há um terremoto no Afeganistão aí que morreu milhares. Tudo tem se cumprido, amados. Quando nós olhamos o capítulo 24 de Mateus, nós pensamos que o capítulo 24 de Mateus foi escrito para a igreja. Mas o capítulo 24 foi escrito para aqueles que ficarem aqui na grande tribulação. E a igreja, ela não vai passar pela grande tribulação. Serão 7 anos de pavor. E eu anotei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Algumas coisas dos primeiros anos da tribulação, os primeiros 3 anos e meio, quando a igreja do Senhor não estiver mais aqui. Primeiro, os primeiros 3 anos e meio, apostasia, conduzirão o povo ao erro, falsos profetas, falsos cristos. Você pode acompanhar tudo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Esse primeiro tempo, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 4 e 5, olha o que diz aqui. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha o versículo 11: e levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Isso aqui vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Mas pastor, quem é esses muitos que a palavra de Deus diz que serão enganados? Irmão, não é a igreja que foi arrebatada e está no paraíso, mas é os crentes mornos que ficaram. É os crentes incrédulos que ficaram. É os cristãos que não viveram a verdadeira fé. Muitos virão. O que mais vai acontecer? Um tempo de anarquia. Versículo 6 ao versículo 8: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos enganeis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o quê? O princípio das dores. A igreja vai passar pelas dores? A igreja não vai passar pelas dores, porque se a igreja passar pelas dores, ela vai saber quando que vai ser o arrebatamento. O
que mais vai haver? Apatia. Versículo 12 e 13, olha o que diz aqui, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha, aquele porém que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. O amor de quase todos se esfriará. O que mais vai acontecer? Aflição. Versículo 9 e 10. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar e trair e odiar uns aos outros. É um tempo de aflição, de perseguição, de morte. Muita gente vai ser morto, traído, enganado. Irmão, isso não vai acontecer antes, depois do arrebatamento. Aí, olha o versículo 14. O evangelho será pregado aonde? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A Bíblia não diz que vai vir o arrebatamento, ela diz que vai vir o fim. Você sabia que tem muitos que interpretam esse versículo dizendo que quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, Jesus vai vir? Mas a Bíblia diz que quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, vai vir o fim. Esse é o tempo dos primeiros 3 anos de tribulação, irmãos. Aí vem o segundo tempo da tribulação, a segunda parte. Aí nós temos aqui perversidade contra Deus. Se você observar, a partir do versículo 15 já fala a grande tribulação. A igreja vai estar na grande tribulação, sim ou não? Não, mas na grande tribulação diz aqui, ó, quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda, Daniel 9, 27, 11, 31 e 12, 11. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre a eira, não desça tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai daquelas que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não se tem visto, e jamais haverá. Então, amado, esse é um tempo do quê? Esse é um tempo de perversidade contra Deus, é um tempo de idolatria. E depois o templo, que o santuário vai ser profanado. Aí depois nós teremos a estátua da besta. Apocalipse 13, 14 a 18. Eu quero ler com você aqui, irmão, porque nós precisamos ler a palavra, porque o ensinamento está onde, irmão? Está na palavra. Abra aí. Apocalipse capítulo 13, versículo 14, diz assim, ó: a besta que emerge da terra, olha aqui, ó, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Agora veja, ó, aquela que ferida a espada sobreviveu, porque a besta vai morrer e ressuscitar. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Olha só, não só a imagem falasse, como ainda falasse, fizestes morrer quantos não adorassem a imagem dela. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome desta besta, o número é o seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é o que? 666. Então nós vemos aqui que a humanidade, depois do arrebatamento, a maioria vai ser enganada, irmãos. Muitos estão sendo enganados antes do arrebatamento, e muitos serão enganados depois do arrebatamento. Mas é do meio desse povo que vai se levantar salvação, sabia? Porque no momento que a besta se levantar para enganar o povo, o Senhor vai enviar os anjos pregadores do Evangelho. Capítulo 14, olha o que diz versículo 6: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Olha só o evangelho pregado no mundo inteiro, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Deus vai mandar os anjos para pregar para as pessoas que estão sendo enganadas pela besta. Olha só. Aí se você vê o versículo 8, a segunda voz: seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ó, o segundo anjo. E o terceiro anjo, o que ele diz? Seguiu-se outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Veja como Deus é misericordioso, irmão. Deus preparou o arrebatamento da igreja. Você conhece o Evangelho. Assim como o horizonte, como o sol nasce no ocidente e se mostra no oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Muitos irmãos vão ficar, muitos crentes não vão subir. Escuta o que eu estou te dizendo. Mas Deus ainda vai preparar uma oportunidade para aqueles que ficarem. Sabe, irmão, os 3 pregadores, as 3 testemunhas, os 144 mil, Deus vai preparar a salvação até a última hora, até o último instante. Veja, você que está aqui e você conhece o Evangelho, você sabe que Jesus existe e é poderoso, e você não se dobra a Jesus. Quando a igreja subir, você vai ficar. Tua esposa vai subir, tu vai ficar, teu filho vai subir. O texto de Mateus fala assim: ai das grávidas, porque as crianças vão ser arrancadas do ventre das mães, porque as crianças serão arrebatadas à eleição de Deus. Você já pensou uma mulher ímpia, uma mulher que não se converteu a Jesus, 8 meses, 9 meses de gravidez, esperando nascer, de repente a barriga desaparece, a criança é tirada. E a Bíblia diz assim, ó: ai daquelas que estão amamentando, porque tem mulher que vai estar com o filhinho assim pendurado, mamando, de repente ela só vai ficar, que nem diziam os antigos, a baeta, cobertor, vai ficar abraçado no cobertor e a criança já foi. Ai das grávidas, ai daquelas que amamentam. Olha, aí entra o negócio do aborto. A Bíblia não fala assim, ó: ai das grávidas que estiverem grávidas depois do 3º, 4º, 5º mês de gravidez. A Bíblia fala: ai das grávidas, porque quando o embrião ali é gerado, já é vida. A pessoa que é a favor do aborto, ela já sabe, ela vai matar uma vida, porque uma criança, para crescer, ela começa pequenininha, sabe, irmãos, é incrível. Aquele feto, um grãozinho de mostarda, aquele embriãozinho, de repente ele vai crescendo, tomando forma, mas
Quando ele é um tamanho, eu lembro quando a pastora Ana perdeu um bebê, ela tinha pouco tempo de gravidez, e a gente estava tão feliz, né? E aí, quando a gente foi no médico, o médico falou assim: tem alguma coisa errada, não está se mexendo. Era tão pequenininho, mas era uma vida. Ele já existia no céu. Já existia no céu. Então os que ficarem, os que duvidam hoje, os que não se convertem, os que estão apaixonados pelo mundo, pela carne, pelas coisas dessa vida, os que não se dobram ao Evangelho, à palavra de Deus. Amado, quando Jesus veio e ele começou a pregar, querido, teve cidade que ele foi quase apedrejado. As pessoas não aceitavam Jesus. Esse aí não, é de Nazaré, nós conhecemos ele, nós conhecemos as irmãs dele, os irmãos dele. Imagina, esse não é o Cristo. Aquelas pessoas repudiaram, rejeitaram. Amados, um dia Jesus trouxe uma palavra dura, e a Bíblia disse que os únicos que permaneceram com ele foram os 11 apóstolos. Amados, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 5 horas antes, foram alimentados por Jesus no milagre da multiplicação dos pães. É como se você vem na igreja, participa de um culto, e você é alimentado pela palavra de Deus, 5 horas depois, você nega a existência desse alimento e desse Deus. Irmão, as pessoas viram 5 pães e 2 peixinhos alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. As pessoas viram os paralíticos andarem, os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, os leprosos sendo purificados, os mortos ressuscitando. As pessoas viram essa glória, essa coisa tremenda, e não acreditavam em Jesus. É como hoje, quantas pessoas, elas sabem de tantos milagres que Jesus realizou, mas ainda não acreditam em Jesus. Essas pessoas não vão subir com Jesus. Só que elas tiveram contato com o Evangelho, tiveram contato com a igreja, tiveram crentes na sua família, filhos, esposa, pais, tiveram crentes, e eles acompanharam a vida dessas pessoas, a mudança, a transformação, o milagre, e eles viram o quanto essas pessoas viviam uma vida de amor e de paixão pelo Evangelho e pelo Senhor. Então essas pessoas, quando perderem os seus familiares, porque estarão 2 no campo, um será levado e o outro, aí as pessoas vão dizer assim: puxa vida, aquele pastor doido lá do bairro Santa Maria estava certo. Quando você olhar para o lado, só está a camisola da tua esposa. Você vai lá no quarto do teu filho, só está a roupinha dele lá. E aí quando você vê o filho da desolação se levantar e dizer: eu vou controlar o mundo, eu vou consertar tudo, porque eu sou o Cristo. Por 3 anos e meio ele vai consertar as coisas, ele vai fazer coisas tremendas. Olha, gente, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai morrer, ele vai ressuscitar. Tudo o que aconteceu com Jesus vai acontecer com ele. Mas depois de 3 anos e meio ele vai se levantar e vai se assentar no trono, e vai mandar fazer uma estátua dele, para que o mundo todo adore. Então você que tem um contato com o Evangelho, você que tem ouvido o Evangelho, você que tem a oportunidade, porque a Bíblia fala assim, ó: bem-aventurado é aquele que faz parte do arrebatamento. Porque não haverá dor, não haverá tristeza. Amado, quando a igreja subir, a igreja vai ser levada para a festa das bodas. As bodas do Cordeiro serão 7 anos, enquanto muitos parentes, filhos, irmãos e pais estiverem aqui na grande tribulação, derramando o seu sangue, fugindo, a igreja vai estar lá na glória, numa boa. Isso que muitos não vão se sujeitar, eles vão adorar a besta. Porque quando alguém chegar e disser para ele assim: ou você faz a marquinha, ou você não vai comprar, você não vai comer, você não vai vender. Aí você olha o teu filho chorando, aí tu vai dizer assim: não, mas o que vale uma marquinha dessa? Você sabia que já tem um monte de gente sendo marcado nessa terra? E tem alguns países que já legalizaram. Estava conversando com
Eu estava ouvindo o testemunho de um judeu, um cara convertido, que chegou num país aí e foi comprar um negócio, um comércio. De repente tinha um cara na frente dele e falou para ele: quanto que dá? Dá tanto. Ele falou assim: não, pode ver. Encostou a mão assim, tinha o chip, já pagou. O cara cobrou, falou assim: obrigado, está tranquilo, já é livre essas coisas. Irmão, a gente prega o Evangelho há tantos anos, a gente prega a palavra. Querido, tudo isso aqui é Bíblia. É Bíblia, é palavra de Deus. Agora, uns creem, outros não creem. Nós não podemos obrigar a ninguém a crer. O que nós precisamos fazer é pregar. A missão hoje é minha. Quando a igreja for arrebatada, a missão não vai ser minha e nem do Espírito Santo, porque assim como a igreja será tirada da terra, os pastores, os pregadores, os profetas, o Espírito Santo também vai ser tirado da terra. Aí sabe quem vai pregar o Evangelho? Os anjos, as testemunhas. Mas para que você possa ir para onde está a tua família, para que você possa, você vai ter que entregar o teu pescoço. E você não vai poder deixar fazer a marca, porque se fazer a marca, você vai ser separado para o dia do juízo. Se você perder o arrebatamento, você tem coragem de entregar o teu pescoço para a guilhotina? Você tem coragem de ver o teu filho morrer de fome? Isso aqui, irmão, vai acontecer. Foi Jesus quem falou. Não há profecias da palavra de Deus que não tenha se cumprido. O Senhor vela pela sua palavra. Quando você vê Gênesis 3,15, você vai ver o Senhor falando sobre o plano de salvação. Quando Ele fala que da mulher nasceria a semente, e Ele fala que a serpente feriria o calcanhar, mas a semente feriria a cabeça da serpente. Você olha por todos os livros proféticos, os livros dos patriarcas, do Pentateuco, você vê um risco de Cristo, você vê se cumprindo as profecias, a vinda de Jesus lá em Jerusalém. Esses dias eu estava ouvindo sobre o censo de Herodes, porque Jesus era de Nazaré, mas ele precisava nascer em Belém, e ele estava em Nazaré com Maria. Ele veio do Egito, Maria grávida, ela estava em Nazaré. Aí Herodes fez um censo para que as pessoas todas se recadastrassem, por causa dos impostos e tal. E José e Maria foram obrigados a ir para Belém. Eles foram obrigados. Imagine, Maria quase ganhando Jesus. Olha só, Maria pesada. Eu imagino a preocupação de José. Mulher do céu, tomara que você não ganhe esse menino na estrada, no mato, no deserto. Aí José sai levando Maria naquele burrinho, devagarinho, com cuidado. Quando ele entra na cidade, Maria diz: homem, furou a bolsa, chegou a hora. Aí José diz: mas o que eu vou fazer? Começa a bater em tudo que é estalagem. Sabe por que estava tudo lotado? Por causa do censo de Herodes. Não tinha uma hospedaria que não tivesse lotada, não tinha lugar para Jesus nascer, porque pelo fato de José levar uma mulher grávida, pesada, quase ganhando o filho, ele foi devagarinho, irmão. Ele chegou lá de noite já. Os outros chegaram antes, foram nas hospedarias, reservaram o lugar, se arrumaram, tomaram banho, jantaram, estavam tranquilo. De repente chega José atrasado. Não tem lugar. Ele vai lá no estábulo e lá nasce Jesus. Mas a profecia se cumpre, Jesus nasce em Belém.
Aí quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê, irmão, os acontecimentos, como são incríveis, irmão, como muitos que não conhecem o Evangelho e a Deus, acham que é casualidade. Mas olha, isso aqui foi uma coisa casual, mas não, irmão, Deus preparou, sabe, é os absurdos de Deus e da palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, o meio, a fórmula, a gente não consegue entender, mas a palavra sempre se cumpre. Sempre se cumpre. A gente não entende como que Deus fez isso, por que Deus fez isso, que tempo Deus fez isso, a gente não consegue entender, mas cada palavra, cada vírgula, cada ponto vai se cumprindo, porque essa palavra é a verdade, querido. Glória a Deus, aleluia, oh glória. E irmão, escute, essa palavra é a verdade, é essa palavra que liberta. João não diz, e conhecereis e a verdade vos. Irmão, escute, a verdade é o próprio Jesus, a verdade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu era pastor em Curitiba, e eu fazia muitas campanhas de libertação. Irmão, que dava de gente endemoniado, você não imagina. Teve culto que caía mais de 30 pessoas endemoniadas, e eu no meio daquelas pessoas orando, e manda um demônio embora, e manda outro, presta atenção, expulsava demônio, irmão, expulsei demônio que sacrificou criança, que fez coisas terríveis, e eu ficava lá. Teve uma pessoa, uma jovem, que eu fiquei lutando uma vez, até 1h30 da manhã, 1h30 da manhã, e eu lá na igreja, mandando os demônios embora. E as pessoas diziam assim, libertação terá na igreja do pastor Adelar, porque lá você vai lá, ninguém fica em pé. Se a pessoa tiver um problema, ela cai endemoniada. E eu ficava até orgulhoso com isso. Aqui tem poder. Presta atenção. Quando foi um dia, o Senhor falou para mim assim, mas não está certo o que você está fazendo. Eu falei, mas como assim? A Bíblia diz para a gente curar os enfermos, expulsar os demônios, fazer a obra de Deus. Jesus falou assim, é claro, é verdade, mas o que é que liberta? Não é a verdade, não é a palavra? E conhecereis Aí o Senhor falou para mim assim, esse povo precisa conhecer a verdade. Irmão, eu disse, meu Deus. Eu falei, em primeiro lugar, eu tenho que me aprofundar na verdade, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que ler livros. E eu comecei a ler livros, irmãos, e livros, e ler, e comecei a ler a Bíblia, meditar na Bíblia, estudar na Bíblia, buscar Bíblias de estudo. Comecei a lutar e batalhar. Eu falei, eu preciso ensinar o povo a verdade. Aí eu comecei a fazer o discipulado na igreja, porque Jesus disse, ide e fazei discípulos. E eu comecei a ensinar a palavra. E conforme as pessoas iam aprendendo a palavra, elas iam se libertando. Porque a palavra liberta, irmão. Eu expulsava um demônio de manhã, no outro dia o demônio estava na pessoa de novo. Tinha pessoa que caía endemoniado 1 ano inteiro, 2 anos caindo endemoniado. E eu dizia para a pessoa, não peque mais, não faça isso. E a pessoa endemoniada. Um dia eu sentei com ela e disse, gente, olha aqui, meu amigo, não dê lugar para o diabo. Olha aqui, ame a Deus, sirva a Deus, se converta a Deus, obedeça a Deus. Eu comecei a ensinar a palavra de Deus, irmão, e as pessoas foram se libertando, porque a palavra, conforme a pessoa vai aprendendo a palavra e praticando a palavra vai trazendo libertação para a vida da pessoa. A fé não vem pelo ouvir a palavra? O que Jesus fazia com os discípulos? Jesus pregava às multidões, mas ele ensinava os discípulos. Quando cheguei aqui em 2004, antes de terminar o ano, já comecei discipulado na igreja. Discipulado, vamos discipular as pessoas para aprender a conhecer a palavra. Porque se elas conhecerem, elas vão ser libertas pela palavra.
Então hoje, irmão, você ouve a palavra e você não crê na palavra. Sabe por quê? Porque você não dá tempo para a palavra te convencer. Aliás, tem muitos que não querem nem ouvir a palavra, porque tem medo de se converter. Mas se você sentar e ouvir a palavra todos os dias, ou 2, 3 vezes por semana, irmão, Deus vai gerar uma fé no teu coração. Deus vai quebrar cadeias de maldição. Deus vai destruir. Deus vai te ensinar e Deus vai te fortalecer. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, a vitória vem. Agora, se você crê ou não crê, acreditar ou não acreditar, não vai impedir Jesus de voltar. Jesus não vai deixar de voltar na terra porque você não se converteu. Você vai ficar dentro da igreja sem se converter, e Jesus vai voltar e vai levar os convertidos, e você vai ficar. E aí tu vai ter que enfrentar a besta, o falso profeta, os falsos cristos. Aí você vai ter que entregar o teu pescoço para a guilhotina, né? Hoje eu escutei tem um cara assim que eu tenho para mim, que é o anticristo. Eu tenho para mim, eu não vou dizer o nome dele porque a piazada grava os cultos. Hoje estão gravando ou não? Então, já não posso falar, porque senão daí vai pro YouTube lá e esse cara me degolam. Olha, tá vendo? Até isso eu tenho que pensar. As mensagens, elas vão lá pro Face. Tem mensagem que tem 400, 500, mais visualização. Tem pessoas que ouvem em todo lugar. Então eu não posso falar quem é a pessoa, mas essa pessoa essa semana ligou lá para o Macron, ligou lá para o fulano, ciclano, e eu disse: meu Deus, está aí. Então tem coisa assim, irmão, que nós estamos vivendo, que a gente sabe que a hora se aproxima. Você sabia que Jesus pode voltar ainda nessa noite? Você sabia que Jesus pode voltar nesse momento? O que aconteceria se a trombeta soasse agora e você fosse arrebatado e a pessoa do teu lado ficasse aqui dentro da igreja? Que tempo de pavor, irmão. Que tempo de pânico, morte. Existem pilotos de avião que são todos crentes, existem pilotos de trem, existem pilotos de motoristas de carro, carreta, caminhão. Irmão, tem crente em todo lugar. Quando o arrebatamento acontecer, esses crentes vão ser... Não importa se o avião está voando, se o carro está andando, se o navio está no alto mar. Irmão, quando Jesus voltar, essas pessoas vão subir. Jesus não vai esperar o navio atracar no porto, o avião aterrissar no aeroporto. Jesus não vai esperar o carro ir para o estacionamento. Jesus não vai esperar o doutor terminar a cirurgia daquele que está lá entre a vida e a morte. Não, irmão, o Senhor vai levar essas pessoas. Imagina quanta morte. Imagina o que vai acontecer na face dessa terra. Porque isso vai acontecer. Porque quem disse é o próprio Senhor Jesus: eu virei e vos levarei para mim mesmo. Então, irmão, primeira vinda, segunda vinda. A primeira vinda vai ser do arrebatamento da igreja. A segunda vinda vai ser quando os judeus clamarem e eles verem que estão diante de um Cristo falso e mentiroso e clamarem ao Cristo verdadeiro. Essa vai ser a segunda vinda. Mas vai acontecer, e isso está breve, está chegando a hora. Irmão, eu creio de todo o meu coração que essa geração não vai passar pela grande tribulação. Essa geração vai ser a geração do arrebatamento. Eu creio nisso. O que eu estou pregando para você não é uma utopia, uma história, um conto. É a palavra de um Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la. É Ele que disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. É Ele. O judeu vai ficar, o gentil vai ficar, a igreja viva vai subir. Amém? Que privilegiado nós somos, irmãos. Eu sei que tem gente que vai pensar, vai dizer assim: mas que homem petulante é esse? O que esse cara está dizendo? Irmão, o que eu estou dizendo não é uma teoria, um pensamento meu, é a palavra. Eu prego a palavra de Deus. A Bíblia diz que a igreja será arrebatada nos ares.
igreja fiel vai subir. Os que amam a sua vinda. Esses dias eu estava orando pela minha família, que eu tenho uns irmãos, eu tenho uns familiares sapecados, porque tem os convertidos e os meio de, né? E eu estava orando por eles. E daí eu comecei a orar para Deus: Senhor, não leve a tua igreja antes que a minha família se arrependa, meus irmãos se convertam. E naquela hora eu senti que eu entristeci o Espírito Santo. O Espírito Santo ficou triste dentro de mim. E eu me lembrei de Samuel, quando Samuel orava por Saul. Oh, Senhor, tenha misericórdia de Saul. E Deus disse: pare de orar por esse rei aí que me rejeitou, que me desobedeceu. Eu também rejeitei ele, não quero ele. Aí Samuel se levanta e o Senhor diz: vai lá e unge Davi, que eu achei Davi o homem segundo o meu coração. Se esse não me quer, tem quem quer. Se você não quer Deus, tem quem quer. Sempre tem quem quer. E daí Deus falou assim, através do Espírito Santo: você está errado. Você não tem que orar para a tua família voltar para mim vir buscar a igreja. Você tem que orar para mim vir buscar a igreja. Porque essa tua família que vai ficar, esses que vão ficar, eles vão saber na grande tribulação que eles cometeram um erro. Eles vão entregar o pescoço. Eles vão morrer e vão se salvar. Porque eles conhecem a verdade. Pior seria se eles morressem antes do arrebatamento, porque daí eles não terão mais oportunidade. Porque morrer sem Cristo, irmão, é perder a salvação. Mas se eles estiverem vivos depois do arrebatamento, eles vão ter a oportunidade de, através do seu sangue, ser salvo. Não é isso que diz João? Quem é essa multidão que vem com palmas nas mãos, cantando um hino da vitória? E o Senhor diz: esses são todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, o Senhor disse: irmão, a multidão das pessoas que vão se salvar na grande tribulação, eu acho que é quase maior do que aqueles que serão arrebatados. É uma multidão, João disse, que não dava para contar. Mas eu não quero entregar o meu pescoço para cortarem. Eu não quero correr esse risco. Amém, amados? Eu quero fazer parte do povo do arrebatamento. Quantos aqui querem fazer parte do povo do arrebatamento? Oh, glória a Deus! Nós vivemos, irmãos, essa fé maravilhosa. Nós vivemos esse tempo, sabe? Cada dia que passa, cada hora que passa, meu coração ferve e eu penso assim: Senhor, irmão, eu me converti há 30 anos atrás, 35 anos atrás. E eu tinha 1 ano de convertido. Eu escutei um pastor trazer uma mensagem sobre o arrebatamento. Pastor, por que você está pregando isso? Porque Paulo pregava 2000 anos atrás. Só que, veja, quando o pastor pregava a palavra, eu acreditei no arrebatamento. Eu creio, Jesus vai ser arrebatado. Mas eu não via os sinais que nós estamos vendo hoje. Não tinha os sinais que nós vemos hoje. Hoje não, hoje as coisas se cumpriram, não tem mais o que se cumprir. Pastor, falta o evangelho ser pregado no mundo inteiro. O evangelho vai ser pregado no mundo inteiro depois do arrebatamento. Eu sei que tem pessoas aqui que creem nas minhas palavras, tem pessoas que não creem. A Bíblia diz que quando o semeador saiu para semear, a palavra de Deus fala sobre uma semente e um semeador, mas 4 tipos de solo. O solo da beira do caminho, que o diabo com os seus anjos vem e rouba a semente. E tem pessoas aqui que o diabo está tentando roubar a semente agora. Eu sei que tem semente que vai cair entre os pedregais e ela vai até brotar, ela vai até crescer, mas por falta de terra, ela vai morrer amanhã, semana que vem ou a outra semana. Eu sei que há semente aqui que está caindo no meio
dos espinhos, e as paixões desse mundo e dessa vida vão sufocar e vão matar, mas eu sei que há pessoas aqui que a semente vai cair numa terra boa, amém? E eu não estou preocupado com aqueles que estão na beira do caminho, nem com aquele no meio dos espinhos, e nem aquele no meio das pedras. Eu estou preocupado com aqueles da terra boa, porque eu sei que o chamado de Deus e a salvação de Deus é para a tua vida, e o Senhor te trouxe aqui para te salvar, para que você creia nessa palavra, porque o teu coração é um coração circuncidado, transformado, trocado, é um novo coração, e essa palavra é para você. Se prepare, se prepare, porque a hora está chegando. Vamos ficar de pé?